uma alegria a gente poder estar aqui reunidos para que possamos estar cultuando a nosso Deus, como diz em Romanos capítulo 12, de uma maneira racional. E de uma maneira racional também podemos estudar então a palavra de Deus e aprender dela. Saiba que não é por muito gritar que eu vou convencer ninguém e ajudar ninguém, né? Não são os meus gritos que vão ser um auxílio a ninguém. Evangelho segundo João capítulo 3, nós vamos estudar um pouco esse capítulo 3, mas para destacar nós vamos ler somente um versículo, João 3:3. Diz a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse capítulo 3 aqui, até o versículo 22, nos fala a respeito de um certo fariseu, um certo homem de posição, que tinha o nome por Nicodemos. Esse Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Ele foi procurar o auxílio do Senhor Jesus à noite. Então eu queria ver com os irmãos um pouquinho a respeito da regeneração. A regeneração é uma obra essencialmente divina. O que eu quero dizer com isso? A regeneração é um ato de Deus, onde o homem não toma qualquer participação. É um ato de Deus na vida do homem. A regeneração não é um processo, mas é um ato feito a uma única, exclusivamente, uma única vez. Então a regeneração é uma obra essencialmente divina. E como doutrina, ela expressa os pontos fundamentais da nossa salvação. Por meio da regeneração é que ocorre a justificação e a santificação. São palavras praticamente desconhecidas hoje em dia. Hoje em dia muitas pessoas querem ser salvas sem ser regeneradas. Muitas pessoas querem ser salvas sem se arrependerem. Muitas pessoas creem que são salvas porque em um determinado culto da sua igreja o pastor fez uma mensagem, fez um apelo e perguntou quem quer ter a paz de Cristo, quem quer ter a alegria de Cristo, quem quer ter as bênçãos de Cristo. Então algumas pessoas levantaram a mão, vieram à frente, repetiram a oração com o seu pastor e na saída ficaram lá recebendo os cumprimentos e tapias nas costas. E creem que são salvas. Mas e a regeneração? E a nova criatura? A nova natureza? E a vida espiritual que é dada por Deus? Para que você passe então a existir para Deus. Ora, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende as verdades concernentes a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus nos diz expressamente que o homem natural ele não compreende as verdades concernentes a Deus. O homem natural não pode conhecer e não pode enxergar as verdades espirituais comunicadas por Deus aos seus filhos. Ele não pode entender antes de ser regenerado, antes de ser vivificado, então, pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ora, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda não foi regenerado. O homem natural é aquele que não está em Cristo. É aquele que não faz parte da família de Deus. É aquele que não faz parte do reino de Deus. Então este homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas por que não compreende as coisas do Espírito de Deus? Porque lhe parecem loucura. Aos olhos desses homens naturais, daqueles que não são filhos de Deus, que não são convertidos, vir à igreja todo dia, durante 2, 3 vezes por semana, domingo de manhã, domingo à noite, estudo, isso é loucura, isso é fanatismo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Falar que você foi regenerado, você é uma nova criatura, os seus atos foram mudados pelo poder de Deus, que você não mais é aquela pessoa. Aos olhos do mundo, aos olhos do homem, isso é loucura. Então o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem, elas se entendem espiritualmente. Mas o homem natural está espiritualmente morto para Deus. Essa verdade também é verdadeira concernente à regeneração. Assim também não compreende a regeneração. Quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite e chegou a Jesus, chamando-o de mestre e falando algumas coisas, Jesus olhou para Nicodemos e disse para ele: não se maravilhe de eu ter dito a você, necessário vos é nascer de novo. Nós temos que entender que Nicodemos, ele era um fariseu, ou seja, a religião judaica, no que diz respeito ao Torá, ele era
fariseu, instruído, entendido. Ele não só era fariseu, mas ele era príncipe dos judeus. Ou seja, ele fazia parte da nata da sociedade. Levando em conta a intelectualidade do povo judeu, ele fazia parte da nata. Era um fariseu, príncipe, membro do Sinédrio. Mas Jesus disse a esse homem cheio de títulos e conhecimentos: é preciso que você seja de novo gerado. É preciso que você então nasça de novo. Então, entre os judeus havia esse mestre do judaísmo, por nome Nicodemos. Ele era fariseu e ele foi se encontrar com Jesus de noite. Nesse encontro, Nicodemos chama Jesus de Rabi. Versículo 1 do capítulo 3 de João. Versículo 2 diz: Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Quando Jesus chega a Nicodemos, na sua abordagem principal, Nicodemos chega a Jesus e diz no versículo 2: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Rabi, bem sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer estes sinais, se Deus não for com ele. Observe que Nicodemos chamou Jesus de Rabi. Nicodemos chamou Jesus de mestre. Chamou Cristo de mestre por causa dos milagres realizados. O que Davi viu na vida de Jesus, o que Nicodemos viu, na vida de Jesus, foi apenas os sinais. A sua vista alcançou apenas os sinais. Ele não viu um Deus encarnado. Ele não viu a palavra da vida. Ele não viu a vontade de Deus para o homem. Ele só viu os sinais. Nicodemos se virou única e exclusivamente para os sinais feitos por Jesus. Embora conhecesse que Jesus era mestre e que Deus era com ele, Nicodemos não reconhecia a doutrina. Nicodemos não reconhecia os ensinamentos e a autoridade de Cristo como sendo divina. Mas ele somente viu os sinais. Ele somente viu os sinais. Em nossos dias, essa ideia de Nicodemos ainda persiste. As pessoas querem conhecer Deus por meio de milagres e não por meio da sua palavra. Mas Jesus se faz conhecido e se conhece por meio da sua palavra e não por meio de seus sinais. Quantos são aqueles que não vêm a igrejas evangélicas atrás de milagres, de curas e de sinais? Quantos vêm à igreja tendo a intenção de se alimentar e conhecer a palavra de Deus? O espírito de Nicodemos reina nos nossos dias. Muitos só têm visto os sinais. Não conseguem ver Deus encarnado. Não conseguem ver o amor de Deus personificado na pessoa de Jesus. Sinais, poderes, maravilhas, é o que enche a igreja, é o que o homem vê em Jesus. E muitas vezes isso tem cegado e tem sido uma barreira para que o homem consiga ver quem realmente é Jesus e para que Jesus veio a este mundo. E qual a finalidade da morte de Jesus? Porque só vem sinais e chamam Jesus de mestre por causa dos sinais. A importância de Jesus para Nicodemos firmou-se nos sinais, e não nos ensinamentos, e não na revelação divina da vontade de Deus manifestada por Cristo ao mundo. Isso foi uma barreira para Nicodemos. Em nossos dias, a ideia de Nicodemos ainda persiste. As pessoas querem conhecer Deus por meio de milagres e por meio de revelações, mas não por meio da palavra de Deus. Eu digo para vocês, meus irmãos, Jesus nunca falou que o homem viverá de sinais e maravilhas. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa quem sustenta o homem, é essa quem levanta o homem, é essa que leva o homem a um conhecimento maior de Deus e assim permite que o homem tenha uma comunhão maior com Deus. Assim é que se um dia não tiver sinal na igreja, o homem estará lá. O homem estará lá. Porque o que prende ele a Deus é o conhecimento que ele tem da pessoa de Cristo. Quem ele é, porque ele veio e o que ele fez. Em João capítulo 5, algumas páginas adiante aqui, no versículo 47, vamos ler do versículo 44 em diante para a gente entender o contexto que se passa. Em João capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Espera aí, ele está dizendo algo aqui. Ele está dizendo que ele não precisa acusar aqueles homens, porque Moisés já acusa. As palavras que Moisés disse, que eram palavras de Deus,
elas já acusam ele de incredulidade por não crerem que Jesus era o Messias. Versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim. Ou seja, se vocês crescem na palavra de Deus, se vocês crescem na palavra de Deus, se você, Nicodemos, cresce na palavra de Deus, você creria em mim. Porque a palavra de Deus fala de mim. Porque de mim escreveu ele, ou seja, de mim falou Moisés. Ou seja, Moisés, usado por Deus, falou de Cristo. Mas Nicodemos não conseguia ver a palavra de Deus. Ele viu o quê? Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ele só conseguia ver, então, os sinais. Entretanto, os ensinamentos de Cristo não lhe havia tocado o coração. O ensinamento de Cristo não havia tocado o coração de Nicodemos. Por isso Nicodemos veio procurar a Jesus de noite, com medo de perder a sua posição social. Depois ele chega a Jesus e reconhece Jesus como um grande homem por causa dos seus sinais. Depois Jesus vira e fala a ele o seguinte: você com todo esse conhecimento, com toda essa sustentação, com toda a sua posição, isso nada vale para Deus. Você tem que nascer de novo. É o que ele diz a Nicodemos. Você tem que nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus. Versículo 3 de capítulo 3 de João, que ele diz: e Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos não estava vendo o reino de Deus e não poderia. Com toda aquela bagagem que ele tinha, de nada adiantava e de nada valia. Mas Cristo, por sua vez, respondeu então a Nicodemos: é preciso que você nasça de novo, para que você possa ver o reino de Deus. Nicodemos ficou abismado por Jesus ter respondido aquelas palavras para ele. Por Cristo ter apontado a necessidade de um novo nascimento. Para alguém que representava o melhor da nação judaica, a nata da religião judaica, não ter o direito ou não conseguir ver o reino de Deus sem antes nascer de novo, isso soava como um absurdo para Nicodemos. Afinal, ele era um dos líderes religiosos do seu povo. Mas Jesus disse: você tem que nascer novamente. Nicodemos, quando ouve essas palavras do Senhor Jesus, ele rapidamente contrapõe o que Jesus disse. Então aqui começa uma batalha de argumentos espirituais com argumentos carnais. Jesus fala a Nicodemos: é preciso que você nasça de novo. E Nicodemos diz para ele no versículo 4: disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Os irmãos veem aqui que começa aqui então uma batalha de argumentos espirituais contra argumentos carnais. Nicodemos está falando simplesmente daquilo que ele conhecia, daquilo que ele sabia. E na sua concepção, na sua mente, era impossível um homem nascer de novo. Como um homem, depois de velho, ia entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstra que quer judeus, quer fariseu, mestre ou religioso, batizados ou não batizados na igreja, nada disso habilita a ninguém ter o conhecimento ou acesso ao reino de Deus, mas só a regeneração, só o ser uma nova criatura. Não é levado em conta se você já fez milagre, não é levado em conta se você já fez profecia, não é levado em conta nada disso. Em Mateus capítulo 24 diz aqueles: e Senhor, então não fizemos milagres, então não fizemos curas. Ele fala: apartai-vos de mim, não vos conheço. Eram pessoas que não eram regeneradas, mas que tudo indica eram partes de uma igreja, faziam membros, parte da membresia de alguma igreja, fizeram até curas, fizeram milagres. Na mente dessas pessoas eram salvas e tinham direito à vida eterna. Por isso, o tom do questionamento é um tom, muitas vezes, indigno. As pessoas indignadas falam: Senhor, como eu não posso entrar no céu? Eu expulsei demônio, eu fiz cura, eu fiz milagre, tudo em seu nome. Mas ela não tinha o que mais importava, que era a regeneração. Não era uma nova criatura, não tinha uma nova natureza, não eram filhos de Deus por adoção, não faziam parte da família de Deus. E Cristo para esses, como Salvador, nada valia. Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstra que nada da obra do homem importa nessa questão, na questão do novo nascimento e da regeneração do homem. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de comentar algumas coisas com os irmãos a respeito do novo nascimento. Por que devemos passar pelo novo nascimento? E o que é o novo nascimento? Será que o homem consegue nascer de novo sem a participação de Deus? A palavra de Jesus a Nicodemos é: necessário vos é nascer
De novo, ao falar a Nicodemos, Cristo demonstra que todos os homens são ou estão mortos. Todos os homens estão mortos para Deus, é o que a Bíblia afirma. Em Efésios capítulo 2, aqui nos diz que os homens estão mortos para Deus, por mais bons que eles se achem, por mais boas obras que eles tenham feito, por mais morais que eles sejam diante da sociedade, eles estão mortos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou. Ora, só se vivifica quem está morto. O versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Então Nicodemos, quando chegou a Jesus e o chamou de mestre, o chamou de rabi, quando o elogiou pelas maravilhas que ele fazia, quando reconheceu que Deus era por ele por causa daquelas maravilhas, todos aqueles argumentos a Jesus vinham de uma pessoa morta em ofensas e pecados, em delitos. Vinha de uma pessoa morta espiritualmente para Deus. Assim agora somos, depois que cremos em Cristo, a Bíblia diz que nos chama de vivos entre mortos. Voltando um pouquinho mais atrás, até o livro de Romanos, Romanos 6, versículo 12 e versículo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros para o pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Essa é a verdade de Deus. Meus irmãos, o homem não tem condição alguma de se voltar para Deus, pois ele está morto. Se não houver uma ação divina diretamente na vida do homem, o homem não vem a Deus, porque ele está morto. Romanos, voltando até o capítulo 3 de Romanos, no versículo 10 em diante de Romanos capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, Deus está dizendo. Versículo 11, não há ninguém que entenda. Não pode entender porque estão verdadeiramente mortos. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não viu ninguém que buscasse a Deus. Todos juntamente se fizeram inúteis. Isso daqui é uma citação, meus irmãos, do Salmo 14. Lá no Salmo 14 diz que Deus olhou dos altos céus, desde os céus, e não viu um homem que buscasse então a Deus. Versículo 2 do Salmo 14 diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O versículo 3 ele diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Por isso, era necessário que Nicodemos nascesse de novo, para que ele então, como uma nova criatura, pudesse fazer algum bem, mesmo que seja na questão de buscar a Jesus, daquela maneira que ele estava então buscando. Assim, era um morto e ele teria que nascer de novo. É imprescindível o novo nascimento para se ter uma visão espiritual ou acesso ao reino de Deus. Entende, irmãos? Pessoas não regeneradas não entram no reino de Deus. Pessoas não regeneradas não conseguem ver o reino de Deus. Pessoas não regeneradas não são salvas. Eu digo pessoas não regeneradas. Não estou dizendo membros de igreja. Não estou dizendo pessoas religiosas. Não estou dizendo pessoas como membros do Sinédrio, como era Nicodemos, fariseus, príncipe dos judeus. Nada disso garante a sua entrada no céu. E nada disso te garante uma compreensão verdadeira do reino espiritual de Deus e das verdades concernentes a Cristo e sua obra aqui na terra. Por não ter esse conhecimento, nós vemos as barbaridades que se cometem hoje em dia nas igrejas. Observe que a religião e a origem, o comportamento, a moral, a justiça humana não são levadas em conta quando se fala de novo nascimento. Nada disso é levado em conta. O homem mais religioso, o homem mais justo, o homem de moral mais elevada, o homem mais certinho de todos. Todos esses, sem exceção, precisam nascer de novo. Nicodemos ele teve muita dificuldade para compreender isso. E a dúvida de Nicodemos foi esclarecida por Jesus em João capítulo 3, no versículo 4. Nicodemos tem essa grande dúvida que ele dirige a Jesus, como uma questão de questionamento, de intelectualidade. Ele diz: como pode
Ele chega e diz, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Parece que quase ele quer dizer a Deus, a Jesus, assim, o que você está dizendo é loucura. Como pode um homem já velho nascer de novo? Ele usa como sarcasmo. Ele poderá, porventura, tornar a entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo? Mais à frente, Jesus repreende Nicodemos. Ele fala para Nicodemos, se eu te falei das coisas terrestres, você não creu? Quanto mais eu te falar das coisas celestiais. Nicodemos, com raciocínio humano, estava tentando entender as verdades divinas. Cristo complementa que o nascer de novo não se refere ao nascimento materno que ele estava se referindo, mas ao nascer da água e do Espírito. No João capítulo 3, versículo 6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz a Nicodemos, no versículo 11, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos vistos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? É a pergunta dele a Nicodemos. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que Jesus está dizendo, nascer da água e do Espírito? Aquele que não nascer da água, da palavra e do Espírito. Porque assim que acontece, a palavra é pregada, o Espírito aplica a palavra ao coração do homem, então o homem é regenerado e tem uma nova natureza e passa então a ter condições de enxergar o reino de Deus. Até que ele não nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus está explicando então a Nicodemos aqui nessa passagem. Isso está dizendo, mesmo que você torne a entrar e sair do ventre da sua mãe, você continuará sendo o que é, um pecador, perdido e cego contra as verdades espirituais. E nesse versículo aqui nós temos a grande revelação do novo nascimento. Quando a Bíblia faz referência ao novo nascimento, ela quer preservar uma ideia, a vinda de um novo ser, de uma nova criatura à existência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Perceba, meus irmãos, nova. Ela não é mais a velha criatura. Ela foi regenerada, ela nasceu de novo. Agora é uma nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Sendo assim, então, ela é uma nova criatura. Ele é um novo ser espiritual diante de Deus. Nascer de novo. Mas quanto à origem do novo nascimento, Jesus aqui faz uma distinção clara para Nicodemos. Enquanto o velho homem é gerado pela vontade da carne, pela vontade do varão, pela vontade do sangue, o novo nascimento se dá por meio da palavra de Deus, que é descrita aqui como água, e pelo Espírito de Deus. Em João capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas ele complementa, versículo 13, aos quais, ele acabou de dizer, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O homem é regenerado e tem um novo nascimento a partir da vontade de Deus. Não é o homem que decide, eu decido ser regenerado, eu quero ser regenerado. Não, isso parte de Deus. É um ato que começa e que termina com Deus. Em nenhuma passagem da Bíblia, em nenhum lugar você vai achar alguém falando assim, eu aceito ser regenerado, ou eu decido ser regenerado. Jesus fala a Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Ao mesmo tempo ele fala assim, mas você está morto e você não consegue fazer isso por si próprio, ou por si mesmo, se não houver uma ação de Deus na sua vida. Ele pergunta, mas como é isso? Ele fala assim, o vento sobra aonde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, é uma obra divina feita na vida do homem. A regeneração ocorre por meio da água e do Espírito, isto é, por meio da palavra de Deus e do Espírito de Deus. É o Espírito que aplica a palavra de Deus ao nosso coração e nos dá entendimento. E ao mesmo tempo que você é regenerado, você tem os olhos abertos para as verdades de Deus. Aí então você vai desejar o reino de Deus. Antes disso, como você vai desejar aquilo que você não viu? Ou aquilo que você não conhece? Aquilo que é loucura para você.
Não existe isso. É preciso que Deus abra os seus olhos, te dê um novo entendimento. Um novo entendimento que vem daquela nova criatura, para que você possa então ver o reino de Deus, para que você possa então reconhecer os seus pecados, e então você possa ter fé em Cristo e confiar nele. Isso acontece tudo de uma maneira simultânea, junto. Você não pode separar uma coisa da outra, senão estará faltando algo, e a salvação não estará completa. Em João 1,13 ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o homem, ele é regenerado e ele nasce da vontade de Deus. Então, a gente pode pisotear, estribuchar, que você não vai conseguir fazer ninguém ser regenerado, se não houver uma ação divina na vida daquela pessoa. Observe que há uma distinção nítida entre a vontade do homem e a vontade de Deus. A vontade do homem não tem parte no novo nascimento, porque nasceram segundo a vontade de Deus. A vontade do homem não tem parte no novo nascimento. O novo homem, quando nasce da vontade de Deus por meio da água e do Espírito. Ou seja, por meio da palavra e do Espírito. Esse versículo aqui nos demonstra que os nascidos de Deus nascem da vontade de Deus, demonstrando que a vontade do homem, a vontade da carne, ela é alienada e este ato é um ato da vontade de Deus. Por que essa ênfase? Essa ênfase porque ninguém consegue produzir salvos, somente Deus. Com toda a eloquência que se tenha, com todo o conhecimento que se tenha, e com toda a vontade que o homem tenha, ele não conseguirá se regenerar. É preciso que haja uma ação de Deus naquela vida, uma ação direta divina para que ocorra então um milagre do novo nascimento na vida do homem. É loucura isso que eu estou falando? Pode ser que sim, pois a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa história de que eu decido, Davi tomou uma decisão por Cristo, a Darlene aceitou a Jesus, não parte do homem, parte de Deus. Do Senhor vem a salvação. Não parte do homem, não está na mão do homem, não depende do homem. O homem está morto em delitos e pecados. Ele não tem vontade própria, ele é um servo do diabo, é um escravo do pecado. Como ele vai ter liberdade para se livrar dessas correntes, se não houver uma intervenção divina na vida dele? Não, ele não se liberta. E ele não é salvo enquanto esse milagre da regeneração não ocorrer na sua vida. O novo nascimento refere-se ao nascer da água e ao nascer do Espírito pela vontade de Deus. Então não adianta perguntar quem quer aceitar a Cristo. Não depende de você, depende de Deus que se compadece. Romanos capítulo 9, não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Em Romanos capítulo 9, quando Paulo está falando a respeito aqui da eleição divina para a vida do homem, versículo 18, 17 ele diz, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja engrandecido em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, Deus derrama a sua graça na vida de quem Ele quer. Versículo 19, dir-me-ás então, ou seja, o homem perguntará então, por que se queixa ainda ele? Ou seja, por que Deus ainda se queixa? Porquanto quem resiste à sua vontade, ou seja, quem pode dizer não a Deus, ele está perguntando aqui. Mas, ó homem, quem és tu que questiona a Deus? Quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outra para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparada? Versículo 15 diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Deus derrama a sua misericórdia, a sua graça, na vida de quem Ele quer, e segundo Ele quer e como Ele quer. E é Ele quem opera o novo nascimento, é Ele quem regenera. Não foi segundo a vontade da carne, não foi segundo a vontade do sangue, mas foi a vontade de Deus. E no versículo 16 ele diz, assim pois, isto não depende de quem quer e nem de quem corre. Ou seja, não depende de quem aceita e de quem não aceita, mas depende de Deus que se compadece. Não está nas mãos do homem, está nas mãos de Deus. Ele é soberano. E só dessa forma nós compreendemos a plenitude, a grandiosidade da graça. E é por graça do começo ao fim. E assim estaremos sempre agradecidos a Deus.
João falou no começo, lá no capítulo 1, onde nós lemos lá, o apóstolo João demonstra que todos os que creem no nome de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Serão filhos de Deus, porque nascem da vontade de Deus, diz o versículo 13, e não da vontade da carne, nem do sangue, nem dos homens. O que é nascido da vontade da carne é carnal, mas o que é nascido da vontade de Deus pelo Espírito é espiritual. Mas a todos os que receberam, João 1,12, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes, João 12, mas a todos aqueles que creram, a todos que receberam, deu-lhes. Eles não conquistaram nada, eles não decidiram nada, mas foi-lhes dado. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Em João capítulo 3, versículo 6 e versículo 7 e 8 diz, Jesus está dizendo a Nicodemos, não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da vontade do homem, daquele que decidiu, daquele que tomou a decisão, da vontade do Espírito. O vento sopra onde quer, vai para onde quer. E assim o Espírito trabalha, segundo o seu querer. Segundo o seu querer. Nicodemos, diante da exposição do Mestre Jesus, ele questionou novamente. Lá no versículo 9 de João, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Ele pergunta aqui, como pode ser isso? Ele não iria entender nunca, se não nascesse de novo. Ele pergunta, como pode ser isto? E nesse ponto, Jesus censurou Nicodemos. Jogou na cara de Nicodemos toda aquela sua obra merecedora ou meritória. Ele fala aqui, então, no versículo 10. Jesus respondeu e disse, ora, tu és mestre Israel e não sabe disso? De que adianta o seu conhecimento das suas obras? Você não é a nata da sociedade, o homem sabe tudo? Você não sabe reconhecer sinais e maravilhas que são de Deus? Mas quanto a isso você não reconhece? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Com essa palavra, Jesus liquida toda a obra da carne na vida de qualquer um que queira se chegar a Cristo. Cristo censurou esse mestre Nicodemos, mostrando que todo o conhecimento e a sua grande posição nada valia diante das verdades do conhecimento espiritual. Novamente, Cristo começa a explicar e conscientizar aquele membro do Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, do povo de Israel. Perceba que Cristo está ensinando ele, que ele era ensinado por Cristo e era confirmado por Deus através de milagres. Como assim ele era e via somente Cristo através dos milagres, mas não aceitava o testemunho de Cristo. Os sinais da vida de Cristo servia simplesmente para confirmar que a sua palavra era de Deus. Cristo nunca fez milagres e sinais aleatoriamente, mas sempre havia um propósito. O que era ensinado por Cristo era confirmado por Deus através de milagres. Mesmo assim, eles não aceitavam o testemunho de Cristo, mas se admiravam dos milagres. Ou seja, o milagre era um empecilho. Em Atos, quando Lucas escreveu o livro de Atos, um pouquinho mais adiante depois de João, em Atos capítulo 2, versículo 22, quando Lucas fala a respeito de Jesus, quando Lucas narra aqui, a pregação de Pedro, e quando ele fala a respeito de Jesus, ele fala aqui no versículo 22, perceba que você vai ver a razão dos milagres de Cristo. Ele diz, homens israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Então os maravilhas, prodígios e sinais serviam para comprovar que a mensagem de Cristo era divina. Mas as sinais, maravilhas e prodígios em si só não eram nada. Mas era um meio de autenticar a pregação de Cristo. Aquilo dava credibilidade para a sua pregação, para a sua mensagem. E aquilo comprovava que a sua mensagem era de Deus. Quando Cristo falava ao povo, ele com uma ilustração, com ilustrações terrenas, ele ensinava verdades ao povo. Mas mesmo assim o povo não cria. Foi o caso de Nicodemos. Com a ilustração terrena, ele quis ensinar uma verdade a Nicodemos. Mas Nicodemos não entendeu e muito menos creu naquela verdade. Agora Nicodemos queria saber das coisas celestiais. Jesus pergunta, como eles creriam nas coisas celestiais, já não tinham crido nas coisas faladas a respeito das coisas terrenas? Versículo 12 do capítulo 3 de João, ele fala, se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais?
Se até agora eu estava dando explicações com comparativos das coisas da terra e Nicodemos não tinha crido, como Nicodemos ia crer se ele fosse explicar o novo nascimento, que era uma obra celeste? De que maneira ele iria compreender essa verdade? E no versículo 14, versículo 15 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui mostra dois aspectos para nós. Primeiro, que a atenção do homem tem que estar na palavra de Deus. Se Nicodemos estivesse atento à palavra de Deus, ele veria verdades a respeito de Cristo. Esse versículo, então, tem dois aspectos. Ele fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto? E como? É um comparativo. Moisés levantou a serpente a mando de Deus, pois a população de Israel estava sendo picada por aquelas serpentes, né? E existia aquela praga de serpente venenosa. A morte que atingiu o povo de Israel era em decorrência da murmuração do povo. E só a providência divina é que afastou aquele mal. A providência divina estava na serpente de metal que Moisés levantou em uma haste. Mas para que se chegasse ao livramento, havia necessidade de se acreditar, ter fé, e tão somente olhar para aquela serpente e ser livrado da morte, aqueles que foram picados. Segundo esse aspecto, era crer na palavra de Deus. E era o que Nicodemos realmente não estava fazendo. Ele fala: e como a serpente foi levantada, eu vou ser levantado. Se você cresce e se atentasse na palavra, em vez de se atentar em sinais e maravilhas, você saberia disso. Você reconheceria isso. Ele continua dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira, desta forma, Cristo demonstra que da mesma forma que foi levantada a serpente no deserto, havia necessidade que ele também fosse levantado. Ao homem é necessário nascer de novo. E ao Filho do Homem foi necessário passar pela morte segundo a vontade de Deus. Mas tudo se resume em conhecer a palavra e a vontade de Deus. Tirar o olho do tipo e do sinal e colocar o olho no verdadeiro. Não olhar somente para aqueles sinais e aquelas maravilhas como fiz Nicodemos, mas por aquilo reconhecer o verdadeiro Deus e a sua palavra e as suas verdades espirituais, então, para as nossas vidas. Se você ficar com a visão nestas coisas e procurar Deus por estas coisas, eu te digo, você vai frequentar a igreja durante 20 anos e vai morrer sem salvação. Talvez você vai ter visto muitos sinais e muitas maravilhas. Talvez até vai praticar algumas dessas coisas. Mas sem o novo nascimento, você não entra nos céus. É o que diz o versículo 5 mesmo. Jesus respondeu: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então a condição para se entrar no reino é o novo nascimento. Cristo passaria pela morte com a finalidade de dar vida eterna a todos que nele crescem. Nicodemos foi inteirado de todos os aspectos concernentes ao novo nascimento. Esse ato divino de Deus em nossas vidas. Nós aprendemos que a crença em Cristo, que vem pelo conhecimento da palavra de Deus, é a única crença verdadeira. A crença em Cristo que vem pelo conhecimento da palavra de Deus, e não por se admirar e adorar sinal ou maravilha, mas a verdadeira crença que vem pelo verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis os sinais vos libertará. Conhecereis as maravilhas vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em segundo lugar, o amor de Deus que se manifesta por seu Filho, que tem se manifestado por seu Filho, nos dá uma nova natureza. O homem tem que deixar de ser morto espiritualmente para estar vivo espiritualmente para Deus e ter acesso ao reino de Deus, conseguir enxergar e entender as coisas, os valores concernentes ao reino de Deus. Isso você não consegue correndo atrás de sinais e maravilhas, como Nicodemos. Ele fala: esqueça as maravilhas e se volte ao novo nascimento. A questão da nova criatura. O amor de Deus que se manifesta por seu Filho nos dá uma nova natureza. Terceiro lugar, salvação para todos que creem segundo a operação divina. Percebam, para os que creem segundo a operação divina. Esqueça as obras do homem. Segundo a operação divina. O homem está debaixo da condenação do pecado e morto para Deus. Seja príncipe, fariseu, seja entendido, doutor, ele está morto para Deus. E o amor de Deus pelas suas obras são inúteis. Não levam a nada, são vãs. Jesus explicou detalhadamente o nascer de novo a Nicodemos. Isto porque o homem natural não pode compreender por si só os mistérios de Deus.
O conhecer a Deus depende única e exclusivamente da revelação divina, pois a mente do homem natural não pode alcançar a plenitude de Deus. E muitos obcecados por milagre têm ficado aquém deste maravilhoso conhecimento e da maravilhosa comunhão com Deus. Por que devemos nascer de novo? Por que nós devemos passar pelo novo nascimento? Para que possamos ver e ter acesso ao reino de Deus. E assim conhecer as verdades concernentes ao reino de Deus e concernentes à palavra de Deus. Sem o novo nascimento, você é um homem natural. E isso para você é loucura. O que é o novo nascimento? É um ato direto de Deus na vida de pecadores perdidos. Onde Deus age do começo ao fim, transformando, regenerando e se fazendo uma nova criatura. Em terceiro e último lugar, o homem não consegue nascer de novo por suas próprias forças, sem a participação de Deus. Então, que nós tiremos os olhos do meio e colocamos o olho no objetivo, que é Cristo. Sem a regeneração e sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus e ninguém pode entrar no reino de Deus. Você já tem esse novo nascimento? Você já tem essa regeneração na sua vida? Contra essa verdade, só Deus e você pode saber. Perceba, não estou perguntando se você é membro de igreja, se você tem algum dom, se você prega, se você canta. Estou perguntando se você já foi regenerado pelo poder de Deus mediante o Espírito e a lavagem da água, que é a palavra de Deus.